convidar a todos para abrir suas Bíblias, para lermos um pequeno texto da Palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o versículo 21. 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Hoje o tema da nossa escola dominical, tem muitos jovens aqui, estou aproveitando um pouquinho para falar para os jovens, tá? Temos menos crianças, porque eu acho que as crianças estiveram no piquenique ontem, estão cansadas, né, para vir hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante. Essa palavra pode nos ensinar muito e nos animar bastante para a escolha certa. E o tema da palavra o tema da história, o tema que eu escolhi é: decisão é uma escolha. Repete comigo: decisão é uma escolha. Uma escolha. E eu trouxe um versículo aqui para a gente prestar atenção, que é: ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Então, quem ouvir aqui a palavra hoje, quem ouvir essa linda história que está na palavra de Deus, faça uma reflexão, não rejeite o ensino e seja sábio, porque quem é sábio não rejeita as coisas de Deus. Tá certo, Celso? Muito bem. Então nós vamos agora começar a contar a história que nós acabamos de ler. Só que antes eu queria falar um pouquinho deste homem chamado Elias. Elias, ele estava muito triste. Ele estava sendo perseguido. Ele tinha feito grandes coisas, grandes serviços para Deus, mas ele ficou muito triste. Olha, os grandes feitos, alguns feitos que ele fez, os maiores milagres ele declarou que haveria uma grande seca, e houve uma grande seca. Ele multiplicou farinha e azeite da viúva, ressuscitou o filho de uma viúva, clamou por fogo do céu e pó, veio fogo do céu, enviou tempestades, correu mais rápido do que o carro do rei Acabe, que era um carro veloz. Predisse a morte de Aquias. Homens de Aquias foram mortos por fogo, quando Elias clamou por fogo para destruir aqueles homens. E por último, ele pegou a capa dele. Isso aqui vai ser capa. Ontem era uma pele de ovelha, hoje vai ser a capa dele. Ele pegou a capa dele, enrolou a capa dele, bateu no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. É um perigo quem está aqui na frente sempre. Portanto, era um homem usado por Deus, mas ele ficou muito triste. Ele ficou muito desanimado com a vida. E Deus percebeu isso. Deus falou com ele, Deus tratou com ele, e Deus então, e esse homem também já estava ficando velhinho. Deus então tratou com Elias e disse o seguinte: Elias, você vai fazer uma coisa para mim. Você vai ungir um rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e você vai ungir um homem chamado Eliseu. 3 missões ele recebeu. Essas missões eram importantes. Só que para fazer essas missões, ele tinha que fazer uma coisa interessante. Ele teve que começar a viagem de volta pelo deserto. Alguém tem ideia de quantos quilômetros ele levou para fazer quantos quilômetros era mais ou menos essa viagem de volta? Para fazer esse exercício? Cumprir essa missão?
Alguém sabe? Mais ou menos 600 quilômetros de viagem para fazer de volta pelo deserto. O deserto não é fácil de caminhar, muito menos a pé. Ele então volta para aquele caminho porque Deus deu uma missão para ele. Primeiro aprendizado. Quando Deus dá uma missão para você, eu pergunto: você está disposto a cumprir essa missão que Deus te deu? Porque às vezes Deus fala conosco claramente, mas nós não temos ouvido, não somos sábios e rejeitamos o chamado do Senhor, o ensino do Senhor. Eu pergunto o seguinte: você está disposto a percorrer longo caminho para cumprir a missão que Deus te deu? Esse é o primeiro pensamento, a primeira reflexão. Mas o Eliseu, desculpa, Eliseu não, eu estou falando de Elias ainda, né? Elias vai atrás da sua missão e agora eu vou começar a falar a história que nós lemos. Eu vou falar de Eliseu. Por quê? Porque, Camila, o Elias recebeu a missão para ungir o seu sucessor, que era Eliseu. Eliseu, se fosse jovem, ele seria... Fica de pé um pouco para mim, Félix. Fica de pé. Eliseu, se fosse jovem, ele seria mais ou menos assim, careca. Pode sentar. Se fosse um pouco mais velho, fica de pé. Ele seria assim, careca. E se fosse como eu, seria como eu. Careca como eu. Eu estou falando isso porque a Bíblia fala que ele era careca, né? Interessante. O Eliseu era um homem trabalhador. Ele era um agricultor. E ele estava, Eliseu, lavrando a terra. Está vendo aqui a terra? Ele estava trabalhando no campo da família. Era um homem trabalhador. Ele nem sabia que Deus havia falado para Elias de que ele deveria ser ungido por Elias. Ele não sabia. E ele estava lá no empenho do seu trabalho diário. Veja, diz a palavra de Deus que eles estavam lavrando com uma junta de bois. Tinham 12 carros, 24 bois. Tem alguém especialista em agricultura aqui? Não. Para lavrar, vamos pensar um pouco. Para lavrar a terra. Cadê? Você conhece de terra? Cadê aquele rapaz aqui? Você conhece de terra? Para usar 24 bois, o campo tem que ser pequeno ou grande? Grande. Hã? Que tamanho tem que ser o campo? Hã? Ah, grandíssimo! Um campo grandíssimo. Portanto, a gente pode pressupor, a gente tem a ideia que se era um campo grande e era da família dele, ele era pobre ou ele era rico? Pobre. Tinha herança garantida? Sim. Tinha dinheiro garantido? Sim. Agora, mesmo com o dinheiro garantido, ele estava lá com a 12ª junta de boi. Olha lá, vou mostrar o que é uma junta de boi. Opa, peraí. Olha os bois tão bonitos aí. Junta de boi. Mesmo assim, ele estava trabalhando com a 12ª junta de boi. Estava lá lavrando a terra. Quando os meninos chegaram lá em casa, eles me falaram que um trabalhava com lataria. Eu peguei e pedi para ele mostrar a mão. O Timóteo mostrou a mão. Eu falei: ih, rapaz, essa mão está muito limpa aqui para trabalhar com lataria. Aí esse aqui falou que trabalhava com agricultura. Eu peguei a mão dele, mostrei: pô, essa aqui está uma mão mais trabalhosa. A gente pode imaginar, eu estou dando esse exemplo, porque você pode imaginar que o Eliseu estava focado no seu trabalho, no trabalho da sua família.
chamado Elias, que tinha uma capa. Esse homem que tinha feito muitos milagres, tinha feito uma longa viagem, estava com a sua capa, e ele começa a chegar perto daquele homem que estava trabalhando, lavrando, e de repente, fica de pé, vem cá, vamos simular que tem criança, precisa aprender. De repente, ele está lá lavrando, faz aí, lavrando aí. Eu não entendo nada de agricultura. Lavrando com os bois, segura assim, irmão. Segura assim. O Elias chega com a capa dele, aquela capa dele, e joga sobre o Eliseu. Já pensou o coração do Eliseu? Percebeu? Já pensou no coração daquele homem disparando? O que está acontecendo aqui? Claro que Eliseu, conhecendo as coisas de Deus, sabia que Elias era um homem de Deus. Claro! Agora aquele homem de Deus, ele chega e aproveita, chega perto de Elias e joga a capa, perto de Eliseu, e joga a capa sobre aquele careca, o Eliseu. Essa capa tinha dois sentidos. Você sabia que a capa, eles usavam a capa quando uma pessoa ia adotar uma criança? Eles pegavam, eles tinham o costume naquela época de pegar a capa deles, eles jogavam a capa em cima da criança e significava que aquela criança estava sendo adotada. Tem esse sentido. E outro sentido é de que essa capa de Eliseu era como se Eliseu estivesse chamando agora Elias estava chamando Eliseu. Elias estava chamando Eliseu. Isso aqui é tudo pra você prestar atenção, tá? Repete. Elias convocando a Eliseu. Elias convocando a Eliseu. Quem era mais velho? Elias ou Eliseu? Elias. Elias era o professor ou era aluno? Professor. Eliseu era aluno ou professor? Aluno. Aluno, tá bom, tá muito bem, pode ir lá sentar. E quando ele joga essa capa sobre esse rapaz, era como se fosse o chamado sendo contemplado. Então o Eliseu fez uma coisa interessante. Eliseu, ele deixa os bois dele, e Eliseu começa a correr atrás de Elias. Começa a correr atrás, ei, Elias! E fez um pedido para Elias. Qual é o pedido que ele fez? Elias, deixa eu ir lá para a casa dos meus pais, porque eu quero me despedir, eu quero dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Será que Elias vai deixar o Eliseu se despedir do seu pai e da sua mãe? Sim. Sim? Ah, vamos ver lá. Sim. Ele foi lá. Elias estava decidido. Elias tinha feito a sua escolha. Desculpe. Eliseu estava decidido. Eliseu tinha feito a sua escolha. E Elias sabia que essa escolha que Eliseu fez estava no coração de Eliseu. Nada ia tirar do coração de Eliseu a sua decisão. Por isso que o tema da mensagem é: decisão é uma escolha. Você escolhe decidir muitas coisas na vida. Você escolhe decidir se você vai seguir o Senhor Jesus Cristo. Você escolhe se você vai decidir o chamado que Deus tem para você. E eu quero chamar a atenção para você aqui que hoje está aqui nessa sala, nessa escolinha, e que não tem o Senhor Jesus Cristo ainda na sua vida.
Eu quero dizer para você o seguinte, que decidir pela salvação, pelo encontro com o Senhor Jesus Cristo, é uma escolha que você faz no seu coração para com o Senhor Jesus Cristo. Você tem que fazer essa escolha. Se você não fez essa escolha ainda, você está sendo chamado agora para fazer essa escolha ao lado do Senhor Jesus Cristo. Seguir o Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Não é porque... Não, você pode achar que o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa maravilhosa. Ele é de fato uma pessoa maravilhosa. Deixou grandes ensinos para nós. É verdade, Ele deixou grandes ensinos para nós. Mas há algo pela qual você deva seguir, escolher o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é? Eu vou dizer para você por que você tem que escolher o Senhor Jesus Cristo. É porque Ele morreu na cruz, Ele derramou e deu a vida dele por você e por mim. É por essa razão que você vai e deve escolher, porque você precisa escolher o Senhor Jesus Cristo. Por essa. Você já pensou que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, deu a vida por você? Eu quero convidar você a tomar essa decisão. Mas eu vou continuar a história. Eliseu matou os 2 bois, os bois que ele trabalhou, os bois com que ele trabalhava. Ele matou esses bois. Ele fez fogo, sabe com o quê? Com as madeiras daquela armação que segurava os carros de boi. Ele pega aquelas armações que seguravam os bois para fazer o trabalho. Ele quebra aquilo, ele pica aquela madeira. E sabe o que ele faz com aquela madeira? Sabe o que ele faz com aquela madeira? Ele faz fogo para cozinhar a carne dos bois que ele matou. Sabe o que significa isso? Qual era a chance, e presta atenção, você jovem, presta atenção jovem, qual era a chance de Eliseu voltar para trás de uma decisão que ele havia tomado? Qual era a chance dele voltar atrás da escolha que ele havia feito? Havia chance? Nenhuma chance. Ele mostra com isso que ele não quer voltar para trás. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, jovens, crianças. Você quer voltar para trás do chamado que Deus te fez? Ontem eu vi que o chamado é só para homens, só para rapazes, só para mulheres adultas, para jovens, para moças, para crianças, para jovens, para adultos, para Luke, para Brother Joe. Eu quero perguntar se você vai voltar para trás. Brother Joe, você vai voltar para trás da sua decisão? Não, brother. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Cadê a minha... Acabou aí? Não tem problema se acabou. Nunca aconteceu isso mesmo. Pode acontecer. La canción He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Não sei em português. He decidido, I have decided to follow Jesus. Nós temos essa canção, vamos cantar no final. Estou seguindo a Jesus Cristo. Essa? Eu quero dizer para você o seguinte. Vamos cantar. Depois, eu vou terminar a primeira mensagem. Eu quero dizer para você uma coisa. Que dá para aprender dessa história. Até porque Eliseu, depois que ele fez cozeu esses alimentos e deu para para o povo, ele pega, sai de casa, se despede de casa e vai embora junto com Elias. Eu quero aprender, quero
ensinar algumas coisas aqui. Primeira coisa, que já aprendemos algumas, mas outras. Primeira coisa, você deve ouvir, você deve obedecer e você deve seguir ao chamado de Deus. Vamos ver se está escrito isso lá. Pode passar a próxima. Você deve ouvir, você deve aprender e você deve servir. Esse é um ensinamento que nós temos que ter. Outro ensinamento dessa história importante é que nós devemos honrar o pai e a mãe. Eliseu honrou seu pai e sua mãe. Ele tinha no coração isso. Eu pergunto o seguinte, crianças, jovens, vocês estão honrando seu pai e sua mãe? Jovens, vocês estão honrando seu pai e sua mãe? Veja o exemplo de Eliseu. Será que vocês, jovens, não estão sendo rebeldes com seu pai e com sua mãe? Porque a rebeldia tem sido ensinada nos dias de hoje para os nossos jovens. A gente tem que bater o pé, a gente tem que ter a nossa posição firme diante dos pais. Mas será que isso está alinhado com aquilo que Deus quer de você? Deixa eu perguntar, está alinhado com o que Deus quer de você? Não, Deus quer de você que você seja obediente, que você honre seu pai e sua mãe, que você fale bem do seu pai e sua mãe. Você sabe o que significa honrar? Você sabe o que significa honrar, Felipe? Me escuta, me escuta, me escuta. Sabe o que significa honrar? Eu vou dizer o que significa honrar. Honrar significa que você jamais, me escuta, jamais deve falar mal da sua mãe e do seu pai. Jamais. Isso é honrar. Deixa eu perguntar, seu pai e sua mãe estão muito críticos? Estão muito exigentes com você? Hã? Então eu digo o seguinte, honra teu pai e tua mãe. Dá um beijo nele porque ele quer teu bem. Tá? Chega em casa, dá um beijo no seu pai, dá um beijo no seu pai, dá um beijo no seu pai, dá um beijo da sua mãe no seu pai. Porque Eliseu fez isso. Eliseu é o nome de Deus. Diga comigo, Eliseu. É o homem de Deus. Um homem decidido, um homem que escolheu seguir a Deus. Por último, decisão firme. Diga comigo, eu devo fazer uma decisão firme. Repete comigo, firme. É aqui, olha. Falando de Deus sempre sim. Leia comigo. Eu leio e vocês repetem. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos. Sabe o que significa isso? Que quando você escolhe decidir o Senhor, você não volta atrás. Volta atrás, Luke. Volta atrás de uma decisão ao lado do Senhor. Está sendo traduzido. Ele vai responder, não, claro que não volta atrás. Eu quero convidar você, então, nós estamos encerrando a mensagem. Eu quero chamar a atenção para você que está aqui hoje, jovem, crianças, que você tome uma decisão. Tome uma decisão no sentido do chamado que o Senhor tem para você. Não importa qual seja ele. Mas eu quero convidar, para finalizar a mensagem, especialmente para que você tome uma decisão, aqueles que estão aqui nessa sala e que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor nas suas vidas. Tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Entenda que Ele morreu na cruz por você e tome essa decisão. Faça essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu compreendo, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Se alguém quiser no final falar,
porque eu vi que tem pessoas que estão repetindo o que eu estou falando. Se alguém quiser falar comigo no final, quiser orar comigo no final, você pode me procurar, você que estava falando, você que estava orando, você pode me procurar e eu posso te orientar melhor sobre a decisão que você precisa tomar ao lado do Senhor. Pode me procurar, não tenha vergonha no final. Eu sei com quem eu estou falando porque eu vi. Então, a gente quer orar, quer ajudar as pessoas a te encaminharem para o Senhor Jesus Cristo. A decisão é sua, a escolha é sua. Vamos cantar sem violão mesmo. Depois nós vamos terminar em oração. Aquela música, Estou Seguindo a Jesus Cristo. Nós vamos cantar essa música agora. E aí na quarta estrofe, aquele irmão que sentiu no coração de vir aqui na frente fazer oração, venha para nós orarmos enquanto nós estivermos cantando a quarta estrofe. Tá bom? Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Atrás do mundo, Jesus na frente, Jesus a guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto mais. Depois da luz